Oi, gente, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha e hoje eu vim compartilhar com você uma reflexão acerca de um assunto muito importante, muito sério e essencial para os nossos dias. Sabe qual é? Acho que você já leu aqui no título, né? Hoje a gente vai falar sobre a disciplina da oração. Simbora? Uma das disciplinas mais conhecidas, talvez pelo nome, mas não na prática, né? Hoje a gente vai falar sobre oração e eu pretendo ser bem breve aqui e objetivo. Talvez eu volte em outros vídeos a falar sobre esse assunto, mas hoje especificamente eu queria falar da oração na perspectiva de intimidade, de relacionamento e, acima de tudo, de existência de uma vida cristã, sabe? Tem um texto aqui que eu quero ler com você, é muito legal. R.C. Sproul, acho que é assim que se pronuncia, S-P-R-O-U-L. Esse cidadão falou o seguinte, ou essa cidadã falou o seguinte: diz que assim como a respiração está para a vida, a oração está para um cristão. Para te dar uma noção de como essa pessoa ela considerava a oração essencial. E eu compactuo, eu compartilho desse pensamento. A oração ela é essencial. Assim como a respiração está para a vida, a oração está para a vida de um cristão, para a vida cristã, para a espiritualidade cristã. Eu diria que a oração é a disciplina espiritual mais elementar de um cristão. E daí você pode dizer, tranquilo, eu já faço todos os dias. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: será que está fazendo do jeito correto? Será que suas orações... Você consegue confirmar, você consegue ratificar assim, ter certeza? Não, essa minha oração ela foi ouvida. Com certeza ela foi ouvida. Por quê? Porque eu vi de imediato uma resposta. Será que a gente está orando do jeito que Deus espera que a gente ore? Então, assim, são todos os questionamentos que podem surgir dessa reflexão acerca da oração. E eu queria compartilhar contigo alguns pontos que eu, Ana Paula, julgo essencial. E daí eu não vou entrar no mérito de oração certa ou errada. Eu não vou entrar no mérito da frequência que você precisa orar. Inclusive, o meu primeiro ponto, ele fala muito na contramão disso. Qual que é o meu primeiro ponto? Deixa eu já ir direto para ele. Deus espera que você ore porque Ele te ama, não porque Ele te obriga. Deixa eu repetir. Primeiro ponto, que eu preciso que você mentalize aí e você carregue isso com você. Deus espera que você ore porque Ele te ama, não porque Ele te obriga. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço uma imensidão de pessoas e eu muitas vezes já me coloquei nesse lugar também, de sentir um peso terrível por ter falhado na minha disciplina, por não ter orado. Eu não orei na hora do almoço, não orei na hora do jantar. É por isso que meu dia, assim, ele foi terrível. Como se, tipo, o que faz meu dia ser bom ou ruim fosse o meu mérito. Se eu oro, o dia é bom. Se eu não oro, o dia é mau. Então, Deus, ele tá lá computando pontos, igual a gente faz com crianças, às vezes dando estrelinha. E no final, quem tiver mais estrelinha vai ganhar um brinde de Deus. Vai ganhar uma semana boa, um final de semana abençoado. E daí, se eu não fizer isso, nossa, minha vida vai ficar terrível por causa de mim. E... deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama apesar de você. E a expectativa que há no coração do Pai, eu imagino, baseada onde? Baseada naquilo que a Escritura fala e naquilo que Jesus reflete. A expectativa do coração do Pai é para que seus filhos o encontrem. Jesus não fala se vocês orarem, ele fala assim, quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, ele vai estar lá, ouvindo você. Não é e se, é quando. É uma certeza. Do coração do Pai é uma certeza. Eu vou conversar com meu filho. No coração do Pai é uma certeza. Meu filho vai parar pra me ouvir. Só que daí, porque algum dia alguém falou pra gente que a gente associou a oração com a obrigação. Alguém falou isso pra gente, alguém ensinou a gente assim. Orar é obrigação. A gente colocou a oração como um conjunto de regras e, como diria Larry Crabb, chega de regras. Mas a gente colocou a oração na caixinha de regras. A gente tá repetindo a atitude de fariseus, coloca na lei 600 e tantas leis. E isso, às vezes, até afasta. Porque daí a gente entra no lugar de oração pedindo horrivelmente perdão, se sentindo pesado, se sentindo mal, se sentindo o pior dos transgressores. Isso nós, de fato, somos. Independente da quantidade de vezes que a gente ore. Se a gente orar, todo minuto a gente vai continuar sendo o pior dos transgressores. A gente não merece. Mas é a graça, sabe? Então, merecer a gente não merece. Nada do que eu faça me faz merecer. Mas por que eu preciso orar então?
Porque não tem lugar melhor do que esse. Não tem lugar melhor do que o lugar onde eu percebo o amor de Deus. Hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, hoje eu estava participando de um culto e eu fui desafiada pelo pregador. Ele falou assim, fecha os teus olhos agora. E ele falou assim, fecha os teus olhos. E eu falo assim, se você puder, inclusive, fazer isso aí no lugar que você tá. Fecha os teus olhos agora. E mentaliza isso. Se você puder, até repete isso. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em mim. Cristo aqui, dentro de mim. Cristo, o Senhor está falando comigo. Cristo fala comigo. Eu ouço. Eu te ouço, eu te sinto agora. Cristo, Espírito Santo, eu te sinto agora aqui. Eu te sinto aqui, nesse lugar. Eu posso, é palpável, o teu amor é palpável. Eu sei que o Senhor me ama e eu quero sentir agora toda a intensidade desse teu amor. Eu quero sentir, eu quero me sentir amado por ti. Eu quero me sentir amado. Você pode abrir seus olhos agora. Foram poucos os segundos que a gente passou aqui orando. Mas esse tipo de oração, de um certo modo, eu não sei se isso aconteceu com você, mas isso aconteceu aqui comigo. Ele produz uma convicção tão bonita no meu coração, tão incrível, sabe? Porque é real, eu tô orando a palavra, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. E Deus está aqui, Deus está aí perto de você. Eu não sei se você consegue sentir, mas a oração é para te colocar nesse lugar. De você sentir, perceber. Deus me ama, eu sou amado, Deus está aqui, Deus me envolve, sua presença me envolve. Só que daí, como a oração é uma obrigação, a gente entra com um joguinho de regras ali na oração. Deus, Pai, obrigada por hoje, obrigada pelo meu dia, perdão pelo meu pecado, perdão por isso, perdão por aquilo. Deus, veja essa situação, veja aquilo, veja aquilo, veja aquilo e isso. E faz e acontece, e daí, pum, acabei de orar. Acabei e agora eu posso ir dormir. E daí a gente falou, tipo, um set list ali e intimidade, que é bom, aquela oração devocional, ela não existiu. E daí eu não tô dizendo que você não pode orar apresentando a Deus as suas causas, não tô dizendo que você não pode orar pedindo a Deus perdão, você pode, sim, pode, deve, vai lá e faz. Mas será que orar é só sobre isso? Essa é a questão que eu preciso que você reflita, sabe? Orar é um diálogo, gente, com Deus. Então sim, você pode chegar lá e desabafar tudo que você sente, você pode chegar lá e pedir perdão pro teu Pai, você pode chegar lá e pedir graça, misericórdia pro teu Senhor. Mas você também pode chegar lá e conversar com teu amigo. Você pode chegar lá e se prostrar diante do teu rei. Você pode chegar lá e render adoração ao teu Salvador. Tem tanta coisa que a gente pode fazer na oração e a gente tá fechado numa caixinha cheia de regras. E isso pesa. Então, eu falei que eu queria tratar alguns pontos com você, né? Então, o primeiro ponto que eu tratei aqui é que você tem que orar porque Deus te ama, não porque Ele te obriga. Deus te ama, Ele tá lá esperando por você. O segundo aspecto é esse, mesmo se você falhar, isso não vai fazer teu dia ser pior ou melhor, porque não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus faz, independente de você. Mas a oração me coloca num lugar de intimidade que me faz bem, porque Deus nos faz bem. Então, meu dia vai ser melhor não porque eu orei, mas porque Deus é percebido pelos meus sentidos e isso faz de mim alguém melhor. Eu me torno aquilo que eu contemplo. Então, quanto mais eu olho para o Senhor, quanto mais eu converso com Ele, quanto mais eu tenho um diálogo com Ele, mais eu me torno semelhante a Ele. E isso naturalmente vai fazer meu dia ser melhor. Não por causa de mim, mas por causa de quem eu sou com Ele, do que Ele fez em mim. Entende? Então, esse é o segundo aspecto. A oração, ela melhora meu dia, sim, não porque eu orei, mas porque ela me torna mais parecido com Jesus, se ela for feita do jeito certo. E o terceiro e último ponto que eu quero tratar, até passei rapidinho em segundo, mas é porque eu meio que já falei dele quando eu tava falando ali no primeiro. Eles foram um combo ali. E o terceiro e último ponto que eu quero falar aqui, sobre oração ainda, a gente precisa adaptar a nossa oração, gente, a ser uma oração mais cristocêntrica, assim, mais sobre Jesus, mais sobre Deus, mais sobre o Espírito Santo e menos sobre o problema do mundo. Isso não significa que você não vai orar pelas dores do mundo, mas significa que você precisa focar no que Deus pode fazer e não no que o diabo já fez. Focar no que Deus tem poder para transformar.
e não naquilo que... O mundo já é no maligno, né? Então, às vezes, a gente vai orar. Uma vez eu participei de um culto com um pastor americano e ele falou assim, a gente vai orar agora uma coisa que eu chamo, isso ele falando em inglês, né? E alguém traduzindo ali, rapid fire, acho que foi isso, fast fire, alguma coisa assim, tipo assim, fogo rápido. E, fogo rápido. Eu quero que você pense no problema que sua cidade precisa, que sua igreja local precisa, ou que seu país precisa, e você vai dizer assim, Deus, eu oro por cura nessa área. E daí você vai começar a falar palavras de cura, e você tem no máximo 1 minuto pra falar. E ele falou, sabe qual é o problema da gente e das pessoas? E eu vejo muito isso nos brasileiros, a gente ora muito pela dor, e aí a gente gasta 30 segundos na cura. Vou dar um exemplo prático, do jeito errado. Na versão dele, na perspectiva desse pastor, na minha também. A gente vai dizer, por exemplo, a gente vai orar sobre o abuso infantil. A gente fala, Deus, nessa hora eu quero te orar pelo abuso infantil, Pai, tantas crianças sendo abusadas psicologicamente, emocionalmente, sexualmente. Crianças, Pai, e daí a gente começa a elocubrar o que tá acontecendo com as crianças. E eu sei que isso é muito real. Mas parece que a gente tá tentando seduzir o coração de Deus, atrair o coração de Deus com a dor. E Deus... Ele não precisa disso. Ele conhece na realidade, ele conhece a realidade dos seus filhos. E ele sente a dor dos seus filhos. E o que ele não quer de nós é que a gente se coloque nesse lugar de apenas remoer a dor. Deus quer que a gente se coloque no lugar de embaixadores do reino. Deus quer que a gente se coloque no lugar de pessoas que são imagem e semelhança de Cristo. Então ele quer que a gente ore chamando a transformação. Então, ele quer que a gente ore, tipo, Deus, muitas crianças têm sofrido hoje abuso, mas eu oro para que uma igreja se levante. Que se levante uma igreja, um povo que combata o abuso sexual, que nas nossas igrejas as crianças sejam ensinadas desde cedo como cuidar um dos outros, cuidar dos seus irmãos, que os pais possam olhar mais para os seus filhos, prestar mais atenção nos seus filhos, ter cuidado com eles. Que eu oro por pais zelosos que protejam os seus filhos. Eu oro por pais que tenham consciência do seu papel como autoridade. Eu oro por uma igreja que tenha consciência desse papel como autoridade espiritual. Eu oro por uma igreja que se levante, cuidando do órfão, cuidando, Pai amado, da criança órfã, da criança que está sozinha, está em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Eu oro por uma igreja que se levante para cuidar deles. Então, não sei se você conseguiu perceber a diferença dessas orações que eu exemplifiquei aqui. Então, em vez da gente estar orando pelo problema e só falando que é o problema, a gente está orando por uma geração que chegue e resolva o problema. Deus, me ajuda a ser um agente de transformação, me ajuda a evangelizar pessoas, a conscientizar pessoas para que elas se levantem para esse lugar. Que oração diferente. E essa oração, ela tem um cunho mais intercessório, né? A primeira, dos 2 primeiros exemplos que eu falei aqui, dos primeiros verdades, elas têm um cunho bem devocional, mas essa outra é mais intercessória. E como eu falei, tá tudo bem você pedir coisas para Deus. Ele é teu pai, a gente pede coisas pro pai. A gente pede favores aos nossos senhores. Então tá tudo bem, ele é teu Senhor, tá tudo bem. Ele é nosso Salvador, então ninguém melhor do que ele é nosso herói. Ninguém melhor do que ele pra gente falar dos problemas que assolam a nossa sociedade. Mas que o nosso clamor não seja só remoendo a dor, mas liberando palavras de cura para o nosso lugar, para a nossa sociedade, entende? Então, em resumo, porque meu tempo ele já se esgotou aqui, eu falei de 3 aspectos. Oração não é obrigação. Deus nos ama e por isso que Ele quer que a gente ore. Um segundo aspecto que eu falei aqui é do poder transformador que a oração tem. A oração não te faz merecedor, desmerecedor de algo, mas ela te transforma em quem você precisa ser. E com isso você consegue refletir mais Cristo para as pessoas e receber mais de Cristo em sua vida. E por fim, que a nossa oração seja voltada no poder transformador da palavra de Deus, no poder transformador do nosso Deus e não simplesmente na dor. E que a nossa oração intercessória ela não seja um lugar de remoer o problema, mas que seja um lugar de liberar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de verdade para o mundo e para a nossa sociedade. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero de verdade que esse vídeo ele tenha te edificado, tenha te feito refletir e que, se possível, se você puder me ajudar, nos ajudar como embaixadores aqui do reino, você compartilhe esse vídeo com mais alguém.
que eu tô comunicando aqui é aquilo que queima no meu coração, aquilo que eu sinto que o rei me mandou dizer. É por isso que o nome desses nossos vídeos, nossa temática é essa, o rei mandou dizer, aquilo que eu acredito que tá no coração do Pai. Pelo que ele tem me revelado, pelo que ele tem me mostrado, pelo lugar para o qual ele tem me direcionado. E aí eu compartilho aqui com vocês. Então, se você puder me ajudar compartilhando, falando sobre esse canal com mais alguém, assistindo, interagindo aqui nos vídeos, deixando seu like, isso me abençoa bastante. E eu sei que esse vídeo pode abençoar mais pessoas. Então, eu conto de verdade com você. É isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.